Boa noite para você. Terça-feira, 5 de abril de 2022. E o ano começou com chuvas acima da média para o Rio Grande do Norte. Os dados apontam que os 3 primeiros meses do ano tiveram 12% a mais de precipitações do que o esperado. E a água que traz transtornos na cidade leva também alegria para o interior do nosso estado. Crise financeira afeta empresas que fornecem para o programa do leite e quase 13 mil famílias potiguares ficam sem o alimento. Você confere ainda nesta edição. O aumento no preço de produtos nos supermercados leva os potiguares a buscarem os mesmos itens na Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte, a Ceasa. Quem já fez a troca garante economia que, em alguns casos, pode chegar até 30%. E nós vamos receber aqui no estúdio, para uma entrevista, a deputada estadual Isolda Dantas, do PT. Essas e outras notícias vamos conferir juntos a partir de agora no PAN de Cidade. O cenário de chuvas no primeiro semestre foi animador para quem sobrevive de agricultura e moradores onde a água é escassa. Isso porque o primeiro trimestre de 2022 registrou uma chuva 12% a mais do que era esperado pelos meteorologistas para o mesmo período. Choveu bastante nos primeiros meses desse ano e isso se refletiu nos números do sistema de monitoramento da empresa de pesquisa e agropecuária Emparne. Foi registrado um volume médio de precipitações 12% maior do que o mesmo período do ano passado. O esperado era 289 e choveu 326 milímetros. Em março começou o período chuvoso com bastante chuva. Março praticamente ficou acima do normal em todas as regiões do estado. Abril começou também com boas chuvas. O acumulado nesses 3 primeiros meses está um pouquinho acima do normal, em torno de 12%, 13%. Quer dizer, esse ano está sendo bem melhor do que nos anos anteriores. Mais água significa melhores colheitas para agricultores e menos risco das cidades ficarem em rodízio ou sem abastecimento. A reserva hídrica é uma consequência da chuva. Se você tem boas chuvas, você tem acúmulo de água nos reservatórios. A agricultura também, toda a agricultura precisa de água, de chuvas, principalmente essas que são no regime de sequeiros, né? Então, o milho, o feijão, o arroz, que o pessoal planta no interior do estado, nesse período chuvoso, tem que ter regularidade. É muito importante a regularidade de chuva, não tanto a quantidade de chuvas. Esse ano está sendo bom. Quem plantou final de fevereiro, início de março, aí está tendo essa regularidade de chuvas e a agricultura está se desenvolvendo dentro do normal. Para os próximos meses, quando começará a quadra chuvosa nas cidades do litoral, a expectativa é de que as boas precipitações continuem. Diferente do ano passado, que tivemos um dos piores anos em relação à ocorrência de chuvas aqui no litoral do Nordeste. Tivemos deficiência praticamente nos principais meses, que são os meses de abril e julho. Junho e julho. Então, esse ano a gente espera uma situação melhor, mais confortável, com mais chuvas. O aumento no preço de produtos nos supermercados leva os potiguares a buscarem os mesmos itens na Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte, a Ceasa. De acordo com o dirigente da Central, a economia pode chegar a 30% em comparação com os mercados privados. O crescimento na procura por produtos na Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte chama a atenção de dirigentes da Ceasa, que atribuem a maior movimentação no local devido ao aumento no preço comercializado em supermercados. Nós registramos um aumento na procura pela Ceasa, principalmente nos dias de pico, né? Segunda, quarta e sexta é um dia de maior movimentação e a gente registra na portaria bem mais gente procurando. Com um preço mais acessível, o consumidor final acaba procurando comprar direto na Ceasa. Dona de uma padaria em Ponta Negra, Ana Cláudia faz compras na Ceasa 2 vezes por semana. Para empresárias, os preços de hortaliças, frutas e derivados de leite na Central estão mais em conta. Frios, frutas, verdura, ovos, né? Tudo se encontra, que o preço aqui é mais acessível do que os mercados, os hipermercados. Um levantamento feito pelas centrais de abastecimento de todo o país mostra que a hortaliça é o que mais pesa no bolso
do consumidor, com um aumento médio acumulado de 20% desde janeiro. Mesmo com o crescimento, esse comerciante ainda consegue vender o quilo da cenoura por R$ 9,00 e a batatinha por R$ 5,20. Nos supermercados, os mesmos produtos são encontrados por R$ 10,00 a R$ 14,00 e R$ 7,00, respectivamente. Em relação ao supermercado, nós temos preço bem inferior. Além disso, a hortifruti é tudo novinha, tudo de primeira qualidade. De tanto tratando direto com o produtor, a gente conseguiu um preço mais em conta do que no supermercado e a gente está conseguindo recuperar aquela clientela que a gente perdeu durante a pandemia. E ainda falando sobre o aperto nas finanças, os remédios também aumentaram de preço, na média de 10%. A repórter Laila Halak traz dicas de como você economizar na compra do medicamento. Receita médica e anotações em mãos, começa a saga do Antônio pelas farmácias. Eu guardo a nota fiscal da última compra para saber quanto eu paguei pelos remédios. Depois eu saio batendo perna mesmo. Farmácia em farmácia, consultando os preços. A pesquisa funciona, mas para fugir do aumento de quase 11% no preço dos remédios, tem outras alternativas. Para quem faz uso contínuo de algum medicamento, dá para recorrer aos descontos dos laboratórios. Para isso, é só se cadastrar pelo site das empresas. Também há ofertas em remédios para quem tem plano de saúde. E o usuário pode perguntar na farmácia. Quem tem carteira assinada, vale conferir no RH se há benefícios na compra de medicamentos. Para os remédios indicados para algumas doenças, atenção a essa placa que indica que aqui tem farmácia popular. Para pressão alta, diabetes e asma, por exemplo, eles saem de graça pelo programa do governo federal. Para outras condições, a redução chega até 90%. Qualquer pessoa pode participar, desde que apresente o CPF e a receita. 1 a cada 10 pessoas tomam mais de 5 remédios por mês. Muitas vezes ele só encontra 1 ou 2 remédios na farmácia popular, o resto ele acaba tendo que tirar do bolso, né? A sensação que fica é que poderia ser feito muito mais. Até porque todo investimento em assistência farmacêutica, ela retorna no gasto assistencial. Na última semana, por questões financeiras, 3 empresas que participavam do programa do leite daqui do estado tiveram os contratos encerrados. Resultado disso, quase 13 mil famílias potiguares que precisam do alimento estão diretamente prejudicadas. O que está sendo feito? Segundo o estado, uma nova licitação para ajustar essa situação. O programa do leite é o mais importante benefício na área alimentar para milhares de famílias em todo o estado. Mas nas últimas semanas, um entrave impediu o acesso dessas mesmas famílias ao programa. É que o governo encerrou contratos com pelo menos 3 fornecedoras do produto. E isso acabou atingindo quem recebia o item normalmente. De acordo com dados da própria Secretaria de Assistência Social do Estado, responsável pela gestão do programa, aproximadamente 13 mil famílias cadastradas estão sem receber o benefício há pelo menos 6 meses. E isso em 29 municípios do Rio Grande do Norte. Os contratos vigentes ainda são da gestão passada. Nós temos hoje, oficialmente registrados aqui nas setas, 29 municípios desabastecidos pela não renovação de contratos por parte dos laticínios. Eventualmente, pode acontecer que outros municípios estejam sofrendo com entrega menor ou desabastecimento esporádico, haja visto as dificuldades que o homem do campo está enfrentando. Estamos encerrando um período de seca intensa, de inflação nas alturas, sobretudo do preço dos insumos necessários para a produção do leite, como a soja, o milho, a torta. E isso tem inviabilizado a produção lá do campo. E para tentar resolver o problema do programa do leite aqui no Rio Grande do Norte, aqui no último dia 25 de fevereiro, o governo do estado lançou um edital de chamamento público direcionado às empresas interessadas em participar do beneficiamento do produto de maneira mais ágil e prática. A ideia do governo é ampliar o número de famílias atendidas pelo programa neste ano, passando para exatas 75 mil em todo o Rio Grande do Norte. Além do edital de chamada pública, a nova licitação
licitação para o programa, com um novo formato de escolha das empresas, já está em fase de finalização. A nova proposta prevê que, caso uma empresa não seja escolhida, automaticamente a segunda da lista possa começar a operar o beneficiamento, bem como a distribuição do leite. A gente está naquela fase de aguardando as empresas se credenciarem e acredito que até meados do mês de abril desse mês a gente já esteja assinando os contratos para a retomada do abastecimento nos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte. No próximo bloco, vamos falar sobre eleições. Avançam as articulações para uma possível aliança entre Fátima Bezerra, do PT, e Walter Alves, do MDB. Em um minuto, os detalhes. Chegou a hora de sabermos o que é notícia do dia no Congresso Nacional. Napoleão de Castro, boa noite para você. Ana Ruth, meu abraço, muito boa noite a você, boa noite ao nosso telespectador. Nesta terça-feira de notícias, a gente volta de Brasília. Comissão de Educação do Senado da República debatendo e investigando as denúncias de favorecimentos a algumas prefeituras do país na liberação de recursos junto ao Ministério da Educação. Isso com a intermediação de pastores evangélicos que teriam acesso dentro do Ministério. Essa denúncia, inclusive, levou à demissão do ministro Milton Ribeiro da pasta na semana que passou. Os senadores querem saber se vão conseguir ter a investigação na própria Comissão de Educação ou se seria necessária a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. E no ano de eleições gerais em todo o país, Ana Ruth, a gente tem um debate crescente em relação ao sistema de governo. Semipresidencialismo é o que pensam alguns parlamentares. O sistema de governo que tem um primeiro-ministro indicado pelo Congresso Nacional. Um dos principais defensores dessa causa, ele voltou a falar sobre o assunto no dia de hoje, é o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Você tem diversos fatores positivos que o semipresidencialismo traria. Nós acabaríamos com essa guerra rotineira de impeachment. Todos os presidentes eleitos desde a redemocratização ou sofreram impeachment ou sofreram pedidos de impeachment. E o impeachment não pode ser uma coisa trivial, normal. Elege um presidente da República em cima das propostas que ele defende em palanque e, na prática, ele vai ter que negociar o seu governo para tentar votar e pôr em prática aquilo que ele se predispôs. Então, é um arranjo político de toda a distorção partidária que existe no Brasil, que pode e deve ser consertada com essa possibilidade. Diminuição de partidos, uma cogestão e uma corresponsabilidade nos temas claros que nós vamos ter no Congresso Nacional. Uma base formada para cogerir o país, não é? Sem nenhum tipo de barganha política, mas de responsabilidade com aquelas pautas que foram acertadas. Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. De Brasília, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro, para o Band Cidade, na Band Natal. Obrigada, Napoleão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fala defendendo o semipresidencialismo. Mas convenhamos, um Congresso Nacional, e não é esse. Na verdade, todos os congressos nacionais, todas essas bancadas, nunca elas conseguiram fazer de fato uma reforma política e eleitoral no país. Esse Congresso Nacional vai conseguir implantar o semipresidencialismo? Obviamente que não. As bandeiras de reforma política, de reforma eleitoral, de semipresidencialismo, elas ganham destaque quando os candidatos à reeleição estão em busca de suas próprias bandeiras para figurar numa tentativa de notícia positiva. Mas o Congresso Nacional, esse e o próximo, já me arrisco a dizer, não tem maturidade para encarar assuntos de frente e que vão de encontro aos próprios interesses dele, como é o caso da reforma política, da reforma eleitoral e, quem sabe, avançar no debate do semipresidencialismo. Agora, vamos de eleições. Nas últimas horas, ganhou um novo ritmo a articulação para fechar a chapa majoritária da governadora Fátima Bezerra, do PT.
O deputado federal Walter Alves, presidente estadual do MDB, deverá mesmo ser o candidato a vice e Carlos Eduardo Alves, ex-prefeito de Natal, entra na disputa para o Senado pelo PDT nesta chapa. O atual titular de senador pelo PT, Jean Paul Prats, ficará com a primeira suplência de Carlos Eduardo. Obviamente que as convenções só começarão no final de julho. Há muita caminhada até lá, mas as articulações pós a fase de filiações partidárias ganharam uma pressa muito grande para começarem a marchar, os aliados unidos. E nesse contexto está escancarado, sim, uma proximidade do PT com o MDB, inclusive um movimento de proximidade que surgiu não aqui, mas em Brasília, com interferência direta do ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, com o MDB do Rio Grande do Norte. Claro que há resistências dentro de ala do MDB e, sobretudo, dentro de algumas alas do PT. Mas o fato concreto é que, neste momento, prospera, sim, a real possibilidade de uma chapa. Fátima Bezerra para o governo, Walter Alves para vice, Carlos Eduardo Alves para o Senado. E agora a gente vai falar sobre cultura, porque amanhã é dia de Projeto 6:30, a iniciativa que conta com a parceria da FEComércio e também da nossa Band RN, vai trazer grandes nomes da música local e nacional para o palco agora do Teatro Riachuelo. O evento de lançamento da nova temporada do Projeto 6:30 aconteceu no Salão de Eventos do Sesc da Avenida Rio Branco, aqui em Natal. Estiveram presentes vários convidados, dentre eles representantes natos da música local. Acho tudo ainda participar desse projeto que renova as esperanças da música potiguar. O Projeto 6:30 acontece a partir de uma parceria entre o Sesc, a Idearte Produções e a Band RN. Ao todo, serão realizadas 12 edições com pelo menos 24 shows. Um importante incremento para a cultura do Estado. O Projeto 6:30 é um projeto vitorioso, com mais de 25 anos de atuação, trazendo a cultura, artistas de outros estados, mas também valorizando o artista da terra em todos os seus shows. Tem um artista de fora e um artista local. E o Sistema FEComércio não poderia ficar de fora de participar de um evento tão importante como esse. Eu sempre digo que o 6:30 é um projeto que faz parte da memória afetiva do nosso estado e do Potiguar. Então, claro que o 6:30 não poderia estar de fora, nós não poderíamos estar de fora dessa iniciativa, apoiando aí a Mauri, Collier, todos, e fazendo com que o 6:30 abrilhante o nosso estado. A cartela inicial de atrações já está toda definida e tem nomes de peso, como o forrozeiro Valdones, a cantora Tânia Alves e ainda a cantora Joana. Uma nova casa, né, no Teatro Riachuelo, 6:30, chegando no principal palco do estado. Isso por si já é uma grande novidade. Vamos manter uma programação de qualidade, com o melhor da música popular brasileira, valorizando o artista potiguar, o nosso artista da nossa terra, né? E também, claro, com uma programação continuando com ingressos populares acessível ao público. Para 2022, o Projeto 6:30 está contando com mais de 100 artistas e músicos contratados, além de equipes técnica e de produção. A expectativa é atingir uma média de 12 mil espectadores, com o público presente e também através das transmissões, seja pela internet ou ainda pela TV aberta. A Band aí, mais uma vez, desde o ano passado, vem trabalhando muito forte nos projetos culturais, projetos esportivos. E o 6:30, como é um projeto já de grande visibilidade, comemorando aí 2 décadas, com certeza a Band já tem a certeza de que está junto com eles. E tem novidade na apresentação do projeto, que este ano fica por conta do jornalista Diego Negrelos. Eu tenho certeza que o 6:30 marcou a vida de muitas pessoas. E levar isso para a TV vai ser muito importante, né? Até porque o ano passado Karina fez isso com muita maestria. Eu sou uma pessoa que sempre falou para o público jovem, né? Agora eu vou ter uma diversidade maior no meu público e entrevistar artistas também que eu nunca tive a possibilidade de entrevistar. E no final do evento, a hora mais esperada, a assinatura dos contratos de parcerias entre as instituições realizadoras do Projeto 6:30, que para 2022 está oficialmente lançado.
E olha, o primeiro show do Projeto 6 e Meia vai acontecer dia 6 de abril, portanto amanhã, com a apresentação do cantor paulista Marcelo Genesi e do potiguar Irã Barreto, a partir das 6h30 da noite, no Teatro Riachuelo. Os ingressos custam R$30 e podem ser adquiridos no site uhu.com. Você está mais do que convidado. No próximo bloco, ao vivo, vamos conversar com a deputada estadual Isolda Dantas, do PT, em 1 minuto. De volta com o Band e Cidade, ao meu lado a deputada estadual Isolda Dantas, do PT. Deputada, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ana, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Deputada, encerrou o prazo de filiação partidária e agora começam as articulações. A senhora é uma das deputadas do PT. E como tem acompanhado essas articulações com vistas à chapa majoritária? Olha, Ana, primeiro é importante dizer que nós, tanto eu como o deputado Francisco, nós temos acompanhado de muito perto, não só as mudanças que aconteceram em relação aos deputados, né, da composição das chapas proporcionais, que a janela acabou sábado passado, como também o processo de articulação para a chapa majoritária. Né, o PT delegou, a executiva do PT delegou à governadora as negociações. Eu sou da executiva do PT porque sou líder da bancada do PT na Assembleia. Isso tem sido um processo muito debatido dentro do PT. Então, está sobre a responsabilidade da governadora comandar toda essa articulação frente. Tanto a governadora participou do processo das articulações da chapa proporcional, porque, óbvio, ela tem né, muito interesse nisso, né, de ter uma bancada de situação que dá sustentação ao seu governo, como também em relação aos deputados do PT. Mas a governadora tem toda a autorização do PT para seguir nas negociações sobre a chapa majoritária. E como foi que o PT recebeu essa real possibilidade do atual senador do PT, Jean Paul, ser o primeiro suplente do pré-candidato Carlos Eduardo? Primeiro, Ana, é importante dizer que assim, existem muitas especulações, né? Muitas. E a gente do PT, a gente trata as coisas quando os fatos se dão. Então, são especulações, o senador Jean Paul nos honra, né, com seu mandato no Senado, foi um senador que tem representado muito bem o Rio Grande do Norte. Então, isso é todo um processo que está em diálogo, né? Não tem definição, inclusive não tem nem definição ainda do próprio, né, de nenhuma definição da chapa majoritária. São articulações que estão acontecendo e nós confiamos plenamente, né, na condução da nossa governadora, que tem conduzido muito bem o Rio Grande do Norte, sem dúvida nenhuma vai estar conduzindo muito bem esse processo de negociação. Deputada, mas há resistência ao nome de Carlos Eduardo e aí já também resistência a essa aproximação com o MDB de Walter Alves? Há resistência dentro do PT? Olha, o tema do Senado já foi equacionado dentro do PT, né? A maturidade, a compreensão da tarefa que o senador Jean Paul teve em relação a esse processo é de uma grandeza e de uma maturidade política tamanha, né? Esse processo de vice, não há nenhuma definição sobre vice. Nenhuma definição, né? Como eu já disse, esse debate acontece dentro do PT, esse debate acontece entre a bancada, né, dos deputados do PT e a gente tem, inclusive, dialogado com a governadora. Então, tem muito tempo para definir chapa majoritária. Não tem nem candidato de oposição ainda, né? Então, a gente tem tempo ainda. Estamos fazendo um processo de debate muito importante, que é construir uma frente que possibilite que o Rio Grande do Norte continue tendo norte, né, dentro de uma frente democrática, que possa enfrentar essa situação que o Brasil tá passando e também garantindo a reeleição da governadora Fátima Bezerra, que pegou o Rio Grande do Norte destroçado, está reestruturando o nosso estado e está entrando nos trilhos do desenvolvimento. Então, esse é um debate que muita coisa vai acontecer ainda, né? E aí a gente vai acompanhando e, obviamente, palpitando também, né? Deputada, olhando agora para a Assembleia Legislativa, CPI da Arena das Dunas, a senhora foi a relatora, um relatório que sequer foi lido. Como a senhora encara e como a senhora tem visto todo esse episódio? Olha, Ana, com muita tristeza. Eu inclusive, fiquei muito perplexa. Eu não acreditei que se chegaria a esse ponto de não permitir que a gente apresentasse o trabalho e que o método fosse esse tão escancarado de dizer que a CPI perdeu o prazo. Né? É tão provável que a imprensa passou a transmitir as sessões da CPI
após o regimento novo. Então, por que valia isso para a imprensa e não valia para o prazo, como foi alegado, né? Então, você tem uma ideia, até hoje, eu estou esperando a ata de finalização da CPI, inclusive entrei hoje oficialmente com o pedido, porque não precisava isso, a CPI já deveria ter sido encerrada com a ata final, porque nós vamos entrar na justiça sim. Estamos esperando a ata de conclusão que afirme, né, de forma oficial que eu fui impedida de ler o relatório, para que a gente possa entrar na justiça. E o trabalho, Ana, que foi feito na CPI não pode ser em vão. E nós vamos entrar na justiça e vamos entregar aos órgãos de controle o que nós encontramos no processo da CPI. Deputada, rapidamente, e a senhora encontrou algo a mais do que os órgãos de controle e de fiscalização já tinham apontado? Já sim, Ana. Primeiro, nós encontramos que houve uma improbidade administrativa da mudança do contrato, né, através de um ofício por um secretário. Isso é absurdo. Quem conhece gestão pública sabe que um contrato de tamanho e envergadura não pode ser alterado por um ofício. Como também nós encontramos, inclusive tentamos trazer os possíveis delatores de Rosalba, não conseguimos, encontramos pessoas que foram responsáveis pela elaboração de contratos que não deveria, né? E aí, muitas coisas que os órgãos precisam saber e a gente contribuir com os processos que já estão em curso na CPI. Deputada... CPI não, na Arena. Na CPI. Deputada estadual Isolda Dantas, do PT. Obrigada, deputada, por sua presença. Obrigada, Ana. Um prazer conversar aqui com vocês. Boa noite. Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. Todas as notícias você acompanha diariamente no portal ibandrn.com.br, um site com padrão Band de jornalismo. Fique com a gente, o Jornal da Band está chegando aí. E amanhã às 18h50 a gente se encontra na tela da Band. Até lá.